Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Curso Bíblico da editora Matre Ecclesiae, segunda edição, revista ampliada do Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento e de Maria de Lourdes Correia Lima. Todo homem tem dentro de si, no mais íntimo do seu ser, o desejo de compreender o sentido da sua existência. Esse sentido só pode ser compreendido à luz da Palavra de Deus. Como afirmou o nosso estimado Papa Emérito Bento XVI na exortação Verbo Domini, número 6. Feitos à imagem e semelhança de Deus, amor, só nós podemos compreender a nós mesmos só nos podemos compreender a nós mesmos no acolhimento do Verbo e na docilidade à obra do Espírito Santo. É à luz da revelação feita pelo Verbo Divino que se esclarece definitivamente o enigma da condição humana no Verbo Domini número 6. Desejosos de colaborar com essa busca, lançamos uma edição completamente revista de nosso curso bíblico no ano de 2011. Agora, 5 anos mais tarde, temos a alegria de apresentar ao público a segunda edição, agora revista e ampliada do mesmo curso bíblico. Esperamos que ele seja um precioso instrumento para todos aqueles que desejam se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras e assim adentrar mais profundamente no mistério de Deus e no sentido da própria existência. Obra Quia. O curso bíblico elaborado há anos por Dom Estevão Bittencourt ASB tem sido indispensável a tantas gerações daqueles que procuram uma sólida formação na fé da Igreja. De acordo com o desejo do próprio Dom Estevão, foi profundamente elaborado e atualizado quanto aos ganhos da exegese e teologia mais recentes por Maria de Lourdes Lima, cuja competência exegética e abertura teológica na diretriz de Dom Estevão nos levam à orientação do concílio. Para entender bem o que Deus nos quis comunicar, o intérprete deve buscar com cuidado o que o hagiógrafo quis dizer e o que aprouve a Deus manifestar com suas palavras. O curso bíblico Matre Ecclesiae enfrenta o duplo desafio de tornar acessível o mistério da Palavra de Deus e de contextualizar os resultados da exegese moderna na abençoada abertura teológica de Dei Verbum. Ambos os autores são de alta competência para nos introduzir no mundo das Escrituras Sagradas e no desígnio divino, sem ceder aos aplausos fáceis de um populismo que arrisca trair a sagrada tarefa de ler a Palavra de Deus divina em suas formas sempre humanas. Jesus não mandou nem escrever nem ler, mas testemunhar e ouvir. Com isto, a Bíblia em nada deve perder de sua normatividade para a fé da Igreja. Todavia, ela é colocada na tradição que, vinda dos apóstolos, lhe é anterior. Com o nascer da Igreja, o anúncio recebeu também sua forma escrita, na qual a revelação continua viva e é pela audição, pela fé da Igreja. Tanto a tradição apostólica como a Escritura tem por mensagem um insondável mistério de Deus e a salvação da humanidade. Sua destinatária é a Igreja, povo de Deus, e através da Igreja o mundo. Por isso, só para quem lê a Escritura com a Igreja e na fé da Igreja começa e continua a resplandecer o conhecimento da glória de Deus que se reflete na face de Cristo, conforme está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e na Dei Verbum número 2. Dito com o Papa Bento XVI, a exegese bíblica não quer exaurir-se em hipóteses históricas sempre novas, mas, sem renunciar ao rigor histórico, deve abrir-se a uma hermenêutica da fé que fecunda e completa a visão histórica. Esta hermenêutica teológica leva responsavelmente em consideração as razões históricas que permanecem incluídas nesta mesma fé, segundo Bento XVI, no seu livro, na sua obra Jesus de Nazaré, na introdução. Nesta estrada, coloca-se o presente livro, quer conduzir a ler e estudar as Escrituras à luz da fé que, mediante a tradição apostólica, vem de Jesus Cristo. Dessa forma, a profundidade da compreensão da revelação cresce em nós. O próprio Espírito Santo aperfeiçoa constantemente a fé com os seus dons, segundo a Dei Verbum número 5. E se cria assim a comunidade eclesial em sua fé viva e operante. Podemos nos felicitar com esta obra que orienta para uma compreensão mais profunda e mais completa da Sagrada Escritura, segundo Dom Carl Joseph Homer, secretário emérito do Pontifício Conselho para a Família. Vamos à apresentação e a palavra inicial.
dessa obra. Bora lá? Apresentação, segunda edição revista. Todo ser humano é destinatário da palavra, interpelado e chamado a entrar por uma resposta livre em tal diálogo de amor. Assim Deus torna cada um de nós capaz de escutar e responder à palavra divina. O homem é criado na palavra e vive nela, e não se pode compreender a si mesmo se não se abrir a este diálogo. A palavra de Deus revela a natureza filial e relacional da nossa vida. Por graça, somos verdadeiramente chamados a configurar-nos com Cristo, o Filho do Pai, e a ser transformados nele, segundo Bento XVI, na sua obra, o Verbo Domini, número 22. É certamente o fascínio da palavra de Deus, que é capaz de nos colocar de modo singular em comunhão com o Senhor e que nos leva tantos a procurar uma compreensão mais profunda da Escritura, é um fator determinante da grande aceitação que teve o curso bíblico em sua primeira edição. O mesmo impulso de contribuir para a formação bíblica de nossos fiéis, de todos interessados, nos leva agora a apresentar uma nova edição do mesmo curso. Nesta foi conservado o conteúdo da edição anterior com duas diferenças. Uma pequena reformulação quanto aos livros das crônicas no capítulo 29 e alargamento do conteúdo referente aos profetas menores no capítulo 38. Ensejamos que essas ampliações possam motivar uma sempre maior aproximação da riqueza da Sagrada Escritura. Rio de Janeiro, Domingo da Misericórdia, 3 de abril de 2016, Maria de Lourdes, Correia Lima. Vamos à palavra inicial, Esta palavra inicial se refere à primeira edição do curso bíblico apresentado ao público no ano de 2011. Filipe ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Perguntou: compreendes o que lês? Como poderia, disse o outro, se não há quem me explique? Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Na Sagrada Escritura encontramos a palavra que Deus nos dirigiu para a nossa salvação. Desconhecê-la é, como a afirmação de Jerônimo, desconhecer o próprio Jesus. No entanto, escrita há vários séculos e em outra cultura, nem sempre pode ser facilmente compreendida. Valendo-se de uma exegese responsável, lendo a Escritura dentro da Sagrada Tradição, a Igreja, mãe e mestra, nos ensina o sentido das Escrituras Sagradas. É o que aqui nos propomos. Baseados nos ganhos da exegese e escutando fielmente o ensinamento da Igreja, desejamos compartilhar algo das riquezas da Escritura para que, todos juntos, possamos crescer na comunhão entre nós e com o Senhor, conforme primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Através da consideração sistemática dos diversos livros bíblicos e de outros pontos pertinentes, visamos possibilitar uma mais penetrante compreensão da palavra sagrada. A fim de que o estudo seja eficaz, sugerimos que seja utilizada uma boa tradução da Bíblia, feita a partir dos originais, e que a leitura seja acompanhada, quando necessário, de mapas bíblicos. Para compreender bem cada ponto, é necessário ir à Sagrada Escritura e ler os textos bíblicos citados em cada capítulo. Assim, o leitor terá a ocasião de conhecer melhor os próprios textos. As pistas de aprofundamento que são indicadas em cada assunto visam revisar e aprofundar o conteúdo apresentado. Faz-se necessário recordar, porém, que só à luz do Espírito do Senhor poderemos abrir-nos e compreender a palavra que, sob a inspiração deste mesmo Espírito, foi escrita para nós. O curso inicia com uma introdução geral à Bíblia, a primeira etapa, que trata da inspiração, do cânon, da história do texto e da interpretação da Escritura. Estes primeiros passos fornecem noções fundamentais e indispensáveis para se entrar no estudo do próprio texto sagrado. Na segunda etapa, o estudo se concentra no Novo Testamento e na terceira etapa, no Antigo Testamento. Detém-se sobre cada um dos livros bíblicos. São apontadas as características de cada um, sua localização histórica e os principais pontos de sua mensagem. Com este instrumental, a leitura bíblica poderá ser feita com mais compreensão e proveito. A quarta etapa apresenta a explicação, baseada em dados exegéticos, dos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que tratam da criação do mundo, do ser humano, do pecado, do dilúvio e da Torre de Babel. São textos importantes que, todavia, tantas vezes trazem dificuldades ao leitor, caso não tenha uma explicação adequada. A Escritura é caminho privilegiado para encontrarmos a Deus, pois através dela, se temos fé, entramos em contato com sua própria palavra e, com isto, com Ele mesmo. Aprofundando-nos na mensagem da Sagrada Escritura, lida em comunhão com a Igreja e procurando vivê-la,
tornar-nos-emos então mais capazes de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que nos sirvam de incentivo nesse sentido as palavras do Papa Bento XVI. Quanto mais soubermos colocar-nos à disposição da palavra divina, tanto mais poderemos constatar como o mistério do Pentecostes se está a realizar ainda hoje na Igreja de Deus. O Espírito do Senhor continua a derramar os seus dons sobre a Igreja para que sejamos guiados para a verdade total, desvendando-nos o sentido das Escrituras e tornando-nos anunciadores credíveis da palavra de salvação, segundo Bento XVI, na exortação Verbo Domini 123. Professora doutora Maria de Lourdes Corrêa Lima, doutora em Teologia Bíblica. Um pouquinho da bibliografia, do índice, as abreviaturas bíblicas. Aqui tem uma tabela cronológica da história da salvação. Acho que eu vou trabalhar ela, no próximo vídeo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.190 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, Vibes, e até a próxima.